E aí pessoal, beleza? Vamos falar desse filme aí, desse longa no Netflix, A Casa. Bom, parece que o realismo fantástico está em alta. Eu gosto tanto de filmes, livros, histórias que trabalham nessa linha. Basicamente é o absurdo ou o ilógico, ele não é explicado. Então você tem uma história inteira onde coisas malucas e ilógicas acontecem e essas coisas não são previamente explicadas. Não existe uma preocupação tão clara de se explicar os pormenores, né? De se explicar tudo o que acontece. Então a maluquice está acontecendo lá e vida que segue, não tem tanta explicação. Esse filme é muito louco mesmo, são 3 histórias. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui vai ser com spoilers, tá? Então é pra quem já assistiu o filme e quer algum conteúdo a mais, eu vou tentar contribuir com alguma coisa. Então são 3 histórias, as 3 histórias ao meu ver tocam em algumas ideias que parece que sanidade e loucura meio que andando juntos e em alguns momentos a gente não entende direito, não diferencia muito bem a sanidade da loucura. Tem a temática da casa, que ao meu ver, casa em geral simboliza o interior do indivíduo. Tem uma coisa em 2 histórias, que é na primeira e na última, que é a ideia de uma casa inacabada, que precisa ser consertada, ou que não está acabada, não está 100% acabada. Ao meu ver, isso pode indicar que o interior das pessoas está sempre em construção. A primeira história é a história de um casal pobre, que tem 2 filhas, e do nada aparece um cara que oferece para eles morarem numa casa que ele vai construir. Tem um advogado que intermedia tudo isso. Eles aceitam e a casa é linda, gigante, né? Pra quem era pobre igual eles. Só que parece que começa a acontecer umas coisas meio loucas. O casal ali dentro da casa, eles começam a enlouquecer, né? O cara, ele fica encafifado com a lareira e a mulher fica encafifada com a máquina de costura. E a mais sã de todas é a menina mais velha. E ela começa a perceber que tem alguma coisa estranha. Às vezes ela anda pela casa e, como eu falei, a casa tá sendo construída ainda ou terminada. Algumas partes meio que estão sendo refeitas. E do nada, às vezes ela tromba com o advogado que intermediou lá a situação. E às vezes o cara tá chorando lá, né? Ele tá totalmente louco, né? Não consegui entender direito. Ela tromba com ele e às vezes ele tá chorando. Ou às vezes a menina dá de cara com alguns construtores. E do nada, os pais dela, um belo dia, estão vestidos com roupas completamente esquisitas. O pai dela se transforma na poltrona, que fica de frente para a lareira, e a mãe dela se transforma na cortina. E a roupa estranha que eles tinham vestido antes já era parecida com a poltrona e com a cortina, objetos que eles se transformaram. Lembrando que é uma história em stop motion, que são os bonequinhos, eles vão tirando fotos dos movimentos e depois junta tudo, né? Bom, então vai para a segunda história, já não são mais seres humanos, são ratos. Aí tem um rato lá que tá tentando vender a casa, ele reforma a casa, e parece que a primeira história foi no passado, essa segunda história parece que é no presente e parece que a terceira história é no futuro. Mas enfim, o ratinho lá no tempo presente, aparentemente, reformou a casa e tá vendendo a casa. Aí ele faz aquele coquetel, chama várias famílias para conhecer a casa. Aparentemente ninguém se interessa, todo mundo vai embora, só vai lá pra comer mesmo. Só que tem um casal maluco que diz que tá interessado na casa. O casal é 13, eles falam de uma forma muito estranha. Eles falam que estão interessados na casa, mas nunca compram. E eles ficam lá, tomando banho, comendo, pedindo comida. O rato que estava vendendo a casa vai na polícia, a polícia não resolve nada. Quando ele volta, os familiares do casal doido que tá lá invadem a casa. E do nada eles começam a comer os móveis. Eles começam a perder essa capacidade de tato social, de educação, humanidade, né? Parece que eles começam a perder a capacidade cultural, a capacidade de lidar com as coisas como os seres humanos lidariam. Eles não são humanos, são ratos, mas eles são tipificados como seres humanos, né? Falam, estão em pé, usam roupas. Só que nesse momento onde existe a invasão, parece que eles começam a voltar ao estado de animais. E eles começam a comer os objetos, defecar, fazer uma porcaria lá, e o próprio rato que estava vendendo entra nessa vibe aí. E no semblante deles parece que eles retrocedem, né? Eles rebaixam a categoria, né? Entram no nível mais baixo, né? Animal, um nível animalesco. É uma coisa meio maluca. Bom, vai para a terceira história e aí não são mais ratos, são gatos. Como eu disse, parece que é o futuro, um futuro pós-apocalíptico
diluviano, sei lá. Em volta da casa só tem água. Aí tem lá uma gata que quer alugar os cômodos, só que ela não encontra os inquilinos que ela quer, né? Ela tem dois malucos lá na cabeça dela, né? Na visão dela, ela tem dois inquilinos malucos que não pagam direito. A casa também sempre precisa ser arrumada, sempre tem alguma coisa para arrumar. Essa temática de sempre precisar arrumar a casa. Os dois inquilinos não pagam aluguel direito, né? Uma inquilina é meio mística, só fala de pedras e ervas e cristais, uma coisa assim. E o outro inquilino vive querendo pagar o aluguel com peixe, ele paga com peixe, né? Do nada o namorado da mística meio doida aparece aí na história, ele é tipo um guru. Ele fala que vai ajudar a consertar a casa, mas ele pega o piso do assoalho e constrói um barco. E aí os dois inquilinos, junto com esse guru doido aí, eles saem navegando. E nesse meio tempo a casa se rompe e começa a navegar, né? Então a casa vira um barco e ela vai atrás lá dos inquilinos e do namorado barra místico, barra guru doido. Basicamente é isso. Muito legal, justamente por não explicar muito. Eu sempre falo que quando você tem um simbolismo ou quando você tem coisas malucas acontecendo que não são muito explicadas, abre-se um leque interpretativo maior. Você tem uma interpretação óbvia de casa, que basicamente casa é o interior do indivíduo, e a ideia de sempre precisar construir traz a ideia de que existe sempre incompleto no indivíduo, que sempre precisa ser arrumado. Tem a ideia de loucura e sanidade sempre andando juntos. Na segunda história, você tem a ideia do animalesco versus o humano. Em alguns momentos, o nosso interior, ele meio que se rebaixa ao estado mais primitivo e animal. Também o fato das três histórias tratarem a primeira como ser humano, a segunda como rato e a terceira como gato também indica essa ideia de que a interioridade humana ela esbarra muitas vezes no animalesco. O animal e o cultural são coisas diferentes, mas que parece que no interior da psique humana eles meio que são misturados, né? Meio que se confundem, da mesma maneira que o racional e o irracional se confundem. Mas enfim, só uma brisa, uma interpretação minha. O filme A Casa do Netflix é recomendadíssimo, recomendadíssimo. E pra gente bater um papo, discutir. Queria saber da opinião de vocês, o que vocês acharam desse filme. Coloca nos comentários. Se você é novo no canal, se inscreva. Obrigado pela paciência de todos e até a próxima.